Bom dia, amores! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Quer mandar sua história? O e-mail está passando aí na telinha e você já sabe tudo, blá blá blá. Deixe o joinha, deixe comentário, deixe seu like, que é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas e outras pessoas mandarem a história dela para cá também, que eu sei que vocês amam as nossas histórias, né? Aliás, as histórias de vocês. Alices, Romeus, Jurandis, estamos esperando vocês aqui. Dani, eu adoro o seu canal e sempre quis escrever minha história para você, mas sempre fiquei adiando. Então agora chegou o momento. Antes de começar, quero mandar um beijo enorme para Beto e para as Alices. Espero que minha história consiga inspirar alguém. Muito obrigada. Um beijo para você também. Minha mãe conheceu meu pai através de uma amiga. Ele era da zona leste de São Paulo e ela morava na grande São Paulo, do lado oposto, muito longe. Com 3 meses de namoro, meu pai e minha mãe juntaram suas coisas e foram morar juntos. Não tinham casa própria e moravam na casa da minha avó, mãe da minha mãe. Minha avó morava numa viela e a casa dela tinha apenas um cômodo. Ela tinha 7 filhos e na época pelo menos 5 moravam com ela. Mais ou menos um ano depois, minha mãe teve minha irmã e eles se casaram no papel. Segundo minha mãe, ela tinha dificuldade de engravidar e por isso foi pedir um filho. Um filho não, uma filha. Não, desculpa, ela foi pedir um filho e não uma filha. A mãe queria ter um menino no candomblé. Esse fato, gente, obviamente é completamente sem sentido, porque minha mãe engravidou até bem rápido, tipo, porque ela fala que a mãe falava que tinha dificuldade de engravidar. Mas o fato da minha mãe ter ido no candomblé pedir uma criança se tornou um martírio na vida da minha irmã. Porque aí, o que aconteceu? Não veio um menino, veio uma menina. 3 anos depois, minha mãe me teve. Também uma filha mulher, o que foi uma decepção. Depois de mais de 2 anos, ela teve meu irmão, e 1 ano depois, meu outro irmão. Eu sou a segunda filha de meus pais. Minha irmã é 3 anos mais velha que eu, e eu tenho 2 irmãos mais novos, que são 2 e 3 anos mais novos que eu. Em um dado momento, quando a minha mãe já tinha minha irmã e eu, fomos morar na casa da minha avó, mãe do meu pai. Ela tinha um terreno com a casa dela, e tinha uma casa nos fundos. Segundo a minha mãe conta, minha avó não gostava dela e nem da gente. E dizia que ela só servia para parir se ela diz que minha mãe só servia para parir se ela engravidasse de novo e ia expulsá-la de casa. Nessa época, meu pai vivia uma vida boêmia, vivia pelos bares. Meu pai esquecia tanto da vida nessa vida boêmia que quando a minha mãe foi me ter, ele tinha sumido. Então minha mãe foi para o hospital sozinha me parir. Era para ele levar meu enxoval para a saída do hospital, mas ele nunca apareceu. E eu fui para casa no lençol do hospital, embrulhada no corpo. Minha mãe engravidou então do meu irmão. Eu não sei como é que uma mãe, sério, depois de um cara fazer isso com ela, fazer a mulher sair com a filha embrulhada no lençol, porque ele não apareceu para levar as coisinhas do bebê, ainda me engravida de novo desse homem. Bom, minha mãe engravidou então do meu irmão e minha avó ficou furiosa. Com alguns meses de gestação, meu pai estava cansado das brigas entre minha mãe e minha avó e sumiu, sem dar notícias. Um dia minha mãe foi resolver algumas coisas com a minha irmã e nós duas pequenas, ela, né, de braço dado com a gente, grávida do meu irmão. De tarde, quando ela voltou para casa, as coisas dela estavam na calçada e o portão trancado com cadeado. Minha mãe tinha sido expulsa sem direito nem tempo para se organizar. Então ela pegou a gente e voltou para a casa da minha avó materna. Era pequena, mas tinha lugar para gente. Chegando lá, adivinhe quem estava lá bem confortável? Meu pai, sim. Meus tios gostavam também muito de beber, de jogar baralho. Então meu pai foi para lá sem avisar e ficou por lá mesmo. Naquela época não tinha celular e nem rede social para facilitar a comunicação. Então se a pessoa não combinasse de se falar por orelhão, se ninguém tinha telefone, não tinha comunicação. Desde essa época eu tenho memórias. Mas depois de um tempo, apertada na casa da minha avó, uma tia minha que era casada e tinha uma casa com quintal grande, ofereceu para o meu pai construir um puxadinho e ficar quando tivesse tempo. Quanto tempo ele quisesse.
Gente, essa minha tia era um amor, vou chamá-la de Dulce. Eu acho que em toda a minha vida ela é a memória mais carinhosa que eu tenho. Meu pai construiu 2 cômodos lá e fomos morar. Eu lembro que tia Dulce sempre me levava em parquinhos daqueles que apareciam circo e via de vez em quando, que esses parquinhos que vinham de vez em quando para a cidade. Lembro que eu comia pipoca doce, ia na roda gigante, me divertia muito. Eu ficava tão feliz que ela sempre escolhia para me levar junto. Hoje em dia eu não gosto nem de pipoca, mas naquela época, gente, aquela pipoca doce vermelha, ai, isso me dá memória afetiva. O marido da minha tia tinha diabetes, que ele não tratava. Além dele abusar do álcool, então ele acabou falecendo novo e tia Dulce caiu no fundo do poço. Ela entrou em depressão e se entregou ao alcoolismo. Eu lembro que ela... Peraí, gente. Tô com meu nariz machucado aqui. Eu lembro que ela dava para minha irmã, dinheiro para minha irmã comprar cachaça para ela. E o troco a gente podia comprar doces. Nós éramos crianças sem entender aquilo, mas a gente adorava. Anos 90, gente, as crianças podiam comprar garrafa de pinga em qualquer boteco. É até engraçado, né, vendo pelas perspectivas dos tempos atuais. E é verdade. Eu lembro quantas vezes eu fui no bar comprar uma cerveja pro meu pai. Eu não sei se no Brasil hoje tem, mas aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, você só pode comprar álcool com 21 anos, né? Eu não lembro se no Brasil já tem essa lei, mas todo mundo podia comprar qualquer coisa. Cigarro. Quantas vezes fui comprar cigarro para minha mãe? Bom, essa minha tia não levou por muito tempo essa vida, pois logo ela faleceu. Eu não sei de quê, só sei que ela vivia caída bêbada na rua. Um dia os vizinhos chegaram gritando, chamando minha mãe, e quando subimos a rua ela estava morta, caída. Vi os homens colocaram ela num saco preto e a levaram. Tia Dulce tinha um filho, ele na época era adolescente. Ele gritava muito com ela e ficava muito bravo quando ela estava bêbada. Vou chamá-lo de Bento. Após Bento ficar órfão, ele foi morar com a minha avó materna. E todo o contato que eu tive com ele sempre foi desagradável. Ele era um garoto maldoso, batia na gente, xingava. Eu só queria distância dele. Quando eu tinha 4 anos, meu pai se converteu na igreja, uma seita muito rigorosa. Com isso, ele parou de beber e todos nós viramos crentes. Minha mãe, que já tinha 4 filhos, engravidou da minha última irmã. Durante o parto, ela fez laqueadura porque estava feliz com os 5 filhos. Só que a minha irmã era muito doente. Ela vivia entre casa e hospital. Ficou internada várias vezes. Com 1 ano e meio, ela faleceu. E minha mãe ficou com o psicológico extremamente abalado. Ela queria porque queria engravidar novamente e ter outro filho. Só que ela já tinha feito laqueadura. Mas ela dizia que era vontade de Deus e que ele ia providenciar. Ela teve 2 gravidez psicológicas, mas nunca mais teve outro filho. Mas até os 50 anos ela ainda vivia para a promessa de Deus. Ela tinha um guarda-roupa cheio de roupinhas de bebê e sempre pegava mais doações porque ela tinha certeza que ela ia ter mais um filho. Mas ela já era até ligada, né? Eu fui crescendo muito esperta e estudiosa. Sempre fui muito questionadora. Por exemplo, quando eu ouvia a história da Torre de Babel na igreja, eu ficava tão encantada porque eu queria entender o que acontecia se alguém aprendesse uma outra linguagem. Eu me perguntava se Deus misturava as línguas de novo. Só puniria a pessoa ou se era impossível aprender outra língua. Linguagem, eu acho que ela diz de igreja, né? Aí nasceu meu amor por aprender idiomas, e assim eu aprendi a ler e comecei a estudar inglês. Eu não gostava de ir na casa da minha avó materna, primeiro porque meus primos e tios adolescentes eram maldosos e batiam na gente. Às vezes cortava nosso cabelo e minha avó era omissa e não fazia nada. Uma vez dormindo na casa da minha avó, eu acordei de madrugada com sede, eu era pequeno, eu tinha uns 5 anos. E um dia eu estava acordando e meu tio estava acordado. Eu pedi água. E ele disse que me daria água se eu deixasse ele tocar minhas partes íntimas, e eu deixei. Ele tirou minha calcinha e ficou passando a mão até eu cansar. Depois me deu água. Eu nunca contei isso para ninguém.
porque eu sei que se eu falar, todo mundo da minha família vai falar que é mentira. E eu ainda vou ser ruim da história porque vou estar difamando o inocente. Dani, minha família é tão omissa que para evitar conflitos eles ignoram tudo. E qualquer tipo de barbaridade. Quem abre a boca para falar essas coisas é ignorante ou bruto. Depois disso, me desvinculei emocionalmente da casa da minha avó. E esse vínculo nunca mais se refez. Quando Bento, filho de tia Dulce, fez 18 anos, ele estava na idade de reaver a casa dele. Na época, meu pai tinha investido todo o dinheiro dele para reformar a casa e ele construiu no quintal. Mas Bento começou a ir lá diariamente aos gritos, falando que nós éramos parasitas, usufruindo dos bens dele e que ele queria a gente fora de lá. A situação ficou tão insuportável que meu pai teve que fazer um acordo no emprego, um emprego bom que ele tinha, para ser demitido e tentar comprar um terreno. E assim ele fez. O irmão da igreja tinha uma fazenda gigante, loteou vários sítios e estava vendendo a preço de banana para os irmãos da igreja. E ali ele disse que ia montar uma comunidade da igreja. Meu pai comprou um desses terrenos e mandou construir uma casa às pressas. Tinha 3 cômodos, bem mal construída. Acho que se eu não tenho conhecimento nenhum de construir uma casa, e se eu fosse construir uma, talvez eu tivesse feito melhor do que aquela. Quando a gente mudou para essa casa, o banheiro ainda não tinha. Então passamos um mês fazendo necessidades no mato e banhando de canequinha no fundo da casa. Onde a gente morava chovia muito, era uma tempestade forte. E essa casa, gente, alagava toda. Chovia mais dentro de casa do que fora. Quando eu mudei para lá, eu tinha 10 anos. Então eu me lembro de tudo muito bem. Era um sítio isolado. Meu único prazer em ir era para a escola. Na escola eu sofria muito bullying por causa do meu cabelo cacheado volumoso e por causa da minha condição financeira e pelas roupas. A gente nunca comprava roupa, só usávamos o que ganhávamos. Tinha uma menina na minha sala que era minha vizinha e ela me odiava. Ela não perdia uma oportunidade de fazer chacota sobre mim. Uma vez o professor de matemática fez uma brincadeira de muito mau gosto, falando que ia usar meu cabelo de bombril para apagar a lousa. E a menina espalhou para a escola inteira, e todo mundo ficou repetindo isso. Eu chorei muito, falei com a mãe dela disse que não podia fazer nada, pois o que a filha dela tinha falado era verdade. Se até o professor de matemática falava que meu cabelo era bombril, era porque era verdade. Ai, me costa até a cabeça. Dani, eu me sentia diferente de todo mundo na escola. Quando eu tinha 12 anos, as meninas já estavam todas namorando, sonhando em casar, e eu era ambiciosa. Eu queria muito mais da minha vida. Meu sonho era fazer faculdade, morar fora. Quando eu contava isso para as pessoas, elas achavam até engraçado, né? Elas riam da minha cara. Na época eu fazia faxina na casa da vizinha e ela dizia: "Você é pobre, você nunca vai fazer faculdade e muito menos ter uma carreira bem-sucedida e morar fora." Mas esse meu sonho era desde que eu me conheço por gente. Dentro de casa o clima era horrível. Minha mãe tinha algum problema seríssimo que até hoje eu não sei o que era. Ela era violenta e nunca dava nenhum tipo de amor ou carinho pra gente. Era só surra. Minha mãe ficou louca. Ela sempre odiou minha irmã. Mas com o tempo a situação piorou. Meu pai só trabalhava. Na época ele tinha virado cabeleireiro e tinha um salão. Hoje eu sei que a miséria que a gente vivia não era por falta de dinheiro, mas por falta de organização dos meus pais. Meu pai ganhava bem, mas Meu pai ganhava mais do que um salário, e a maioria da população brasileira ganhava um salário e vivia melhor do que a gente. A religião até que libertou meu pai da vida boêmia e do alcoolismo, mas nem por isso tivemos uma vida melhor. Minha mãe teve o aniversário dela, iniciou a pior fase das nossas vidas. Ela e minha irmã fazem aniversário no mesmo dia. Nesse aniversário fatídico, disse minha mãe que Deus revelou para ela, gente, presta atenção nessa parte, que a minha irmã era a reencarnação do diabo e que a minha mãe era escolhida, enviada por Deus para livrar a terra desse demônio que era minha irmã. Gente, começou um inferno na vida da minha irmã. Lembra que eu falei que, segundo minha mãe, ela pediu a minha irmã no candomblé? Pois é, com uma típica evangélica intolerante, para ela o candomblé virou coisa do diabo.
e por isso foi enviado o próprio diabo em forma da minha irmã. Minha irmã era espancada e humilhada todos os dias. Minha mãe disse que ela não ia passar dos 15 anos e faltava só 1 ano para ela completar 15. Me doía muito ver as surras que ela levava. Qualquer coisa era motivo da minha irmã apanhar. Uma vez minha mãe implicou que ela usou sabão demais para lavar uma privada e bateu muito nela e depois enfiou a cabeça da minha irmã dentro da privada. Isso me dói até hoje. A gente tinha que ajoelhar e orar todos juntos de meia em meia hora. E durante as orações, minha mãe começava a falar em línguas, levantava e começava a espancar a minha irmã. E se a gente chorasse ou demonstrasse qualquer tipo de empatia, a gente apanhava. Até hoje eu não consigo contar isso sem chorar. Minha mãe odiava a minha irmã, vou chamá-la de Helena. Ela não gostava de mim, não sentia nada pelo meu irmão Fernando e amava o meu irmão Roberto. Ele sempre foi o queridinho da mamãe, também visto como um profeta de Deus. Então, se ele tinha alguma implicância contra a gente, ele falava que Deus tinha revelado alguma coisa e a gente apanhava. Gente, loucura, loucura, né? A gente apanhava todos os dias eu acordava e sabia que em algum momento do dia eu ia apanhar. E aos olhos da minha mãe, sempre a gente fazia algo errado. Que loucura isso, gente. Sério. Se a gente ficasse muito machucado, a gente não ia para a escola e era colocado para dormir antes do meu pai chegar. E ai de nós se nós abríssemos a boca. Minha irmã estava desesperada para sair daquela casa, então ela acabou se envolvendo com um cara, acho que na esperança de casar com ele e ele tirá-la desse ambiente, né? Então ela acabou perdendo a virgindade. De alguma maneira meus pais descobriram e quando meu pai foi falar com ele para obrigar ele a casar, ele disse que não ia fazer isso porque minha irmã já era rodada e ele não tinha sido o primeiro. Gente, isso era mentira. Mas minha mãe adorou ouvir isso e adorou a cara de decepção do meu pai. Ela ligou para todas as pessoas que ela conhecia nesse mundo para contar que minha irmã não prestava e que ela sempre teve razão em espancar a minha irmã. E foi nessa alienação religiosa que eu cresci, sonhando com mais. Eu nunca quis um namoradinho de escola, eu queria uma vida boa. Quando eu tinha 12 anos, um garoto da escola ofereceu uma caixa de bombom para as valentonas da minha sala, se elas me arranjassem para ele. E elas falaram que eu tinha que ficar com ele, senão eu ia apanhar. No final da aula, elas me levaram para trás da escola e me empurraram para ele, ele me agarrou e me beijou. Eu fiquei parada sem reação e não me mexi. Ele beijou sozinho. E foi assim o meu primeiro beijo. Se é que se pode chamar aquilo de beijo. Depois disso, passei tempos fugindo desse cara na escola. Até que ele começou a namorar uma menina da minha sala e eu fiquei aliviada. Na cabeça da minha mãe, a melhor coisa que poderia me acontecer era eu casar e ter filhos. Então, desde os 13 anos, ela arrumava qualquer tipo de homem para mim. Ela tentou bancar o cupido tantas vezes, mas eu nunca queria. Eu até gostava de alguns garotos, mas eu não dava abertura para ninguém chegar até mim. Uma vez choveu forte, era de noite. Meu pai ainda não estava em casa. O vento levou todo o nosso telhado de telhas e caía raios a uma distância não muito longe da gente. Eu estava com muito medo e eu orava para Deus salvar a gente. Uma vizinha veio acudir e a gente ficou na casa dela até a chuva passar. Voltamos para casa, onde só um cômodo ainda tinha telhado. Uma semana depois, os irmãos da igreja se juntaram e reconstruíram o nosso telhado. Depois disso, minha mãe disse que Deus nos salvou porque Ele queria minha alma. Então, no final de semana, a gente ia no batismo e eu teria que me batizar. Se eu não me batizasse, eu ia apanhar daqui para frente na mesma frequência e intensidade que a minha irmã. Gente, a mãe dela era completamente louca, né? Eu não queria me batizar porque eu tinha toda aquela lavagem cerebral da igreja e acreditava que tudo era pecado. E nessa igreja que se chama CCB, essa eu não conheço ainda. Eles acreditam que a única forma de lavar os pecados e alcançar a salvação é se batizando. Não pode ser em outro, tem que ser nesta igreja. Como eu com 13 anos ainda não tinha oportunidade de pecar nada, eu queria guardar meu batismo para quando eu tivesse pecado bastante fosse mais velha. Olha a mentalidade que eu tinha, Dani. Depois de uns anos, meu pai trocou o sítio por uma casa na cidade. E
nos mudamos de volta para a cidade onde a família da minha mãe vive. Nessa casa que meu pai trocou pelo sítio, na laje, tinha uma casa de um cômodo que era alugado e meu pai deixou alugado. Nesse cômodo moravam umas 7 pessoas, uma mulher com marido e 2 filhos. 2 irmãos, vou chamá-lo de Jorge e Pedro. Eles eram da Bahia e estavam em São Paulo para trabalhar. Bom, como vocês podem imaginar, minha mãe começou a querer arrumar relacionamento para minha irmã e para mim com esses irmãos adultos. Minha irmã era mais rebelde que eu e começou a namorar Jorge com ou sem permissão do meu pai. A minha mãe super incentivava o namoro. Na verdade, minha mãe queria era se ver livre de nós duas. Dani, minha mãe sempre falou que não gostava de filha mulher, que ela queria ter tido só meu irmão mais novo, Roberto, que ele era o único que ela amava. Minha mãe não admitia que minha irmã e eu demonstrasse qualquer tipo de afeto pelo meu pai. Ela falava que homem tem instinto e que a gente queria ficar provocando para atiçar o instinto masculino. Então, na cabeça dela, existe um monte de casos de filhas que seduzem os próprios pais. Então, nunca podemos abraçar meu pai ou andar com roupa curta perto dele. Às vezes, a gente apanhava só porque minha mãe achava que a gente estava fazendo voz dengosa para meu pai. Meu Deus, que doença! Que doença! Bom, enfim, minha mãe começou a fazer minha cabeça para namorar o tal do Pedro, que estava realmente muito afim de mim e eu comprei a ideia. Na época eu tinha 14 anos e ele me trazia presentes e eu gostava. Meu pai falou que não porque ele tinha 30 e eu 14. Eu chorei e insisti, mas meu pai foi firme, graças a Deus meu pai foi firme. Como eu era obediente, eu não passei por cima da autoridade dele. Minha irmã fugiu de casa e foi morar com o Jorge numa casa que ele alugou. Aí meu pai abriu mão da minha irmã e disse que para ela, que não queria mais saber dela e que ela nunca mais poderia voltar para casa. Acho que esse foi o melhor dia da vida da minha mãe. Era tudo o que ela queria, né? Na época ela virou até amiga da minha irmã e ficava incentivando a minha irmã a fugir de casa com o Jorge. Quando isso aconteceu, ela ligou para todas as pessoas que conhecia do planeta Terra para falar que minha irmã era uma filha ruim e ingrata e tinha fugido com um homem. Gente, eu acho que sua mãe nem o CAPS dá jeito nela, né? Mas aí a irmã sai de casa e quem vira o alvo da mãe? A Alice, né? Com a minha irmã saindo de casa, eu virei o alvo da minha mãe, o que já era de se esperar. Eu nunca fui uma garota rebelde, eu estudava com gosto, só que isso era um ato de rebeldia para minha mãe, porque nessa bendita igreja a filosofia era buscar o conhecimento do céu, não dos homens. Então, gente, eu limpava a casa, obedecia meus pais, mas nada estava bom. Nessa época, minha mãe já não agredia mais fisicamente, mas psicologicamente. Meu problema é que eu não conseguia ser religiosa, eu gostava do mundo. Eu queria estudar música, eu queria fazer dança, eu queria ouvir música. Dani, eu sempre fui apaixonada por música, mas nunca me permitiram nem fazer um curso de violão, nem dança. Eu também não podia ouvir música mundanas, eu ouvia escondido. Nossa, isso para o meu pai era um absurdo. Quando eu estava no 2º ano do ensino médio, eu passei por aquela fase emo. Todo mundo era emo, sabe? E eu queria ser também. Então eu usava um lápis de olho bem fraquinho, porque eu não podia usar maquiagem. Eu usava leg por baixo da saia, mas isso para os meus pais era ultraje. E isso era motivo de brigas lá em casa. Eu estudava numa escola estadual que eu amava. Primeiro porque eu estudava de manhã. E de manhã as pessoas eram muito dedicadas e sérias nos estudos, né? Segundo porque, apesar dos meninos que faziam bullying por causa do meu cabelo, eu tinha amigos legais na escola. Lá tinha competição de dança. E mesmo sem eu dançar, eu participava e amava. Essa escola era o lugar que eu mais me sentia feliz no mundo. De tarde eu comecei a trabalhar no caixa de um açougue. Só que o dono do açougue queria comer todas as meninas que trabalhavam lá. Ele era um velho nojento, casado com 3 filhos adultos. Eu acho que a mulher dele tinha prazer em ver o marido ficar com as meninas. Porque apesar dela não trabalhar lá, ela que escolhia as caixas que iam trabalhar. E era só ele e a menina do caixa. Ele só pegava meninas novas e solteiras. Se falasse que era casado ou tinha namorado, ela dispensava. Quando comecei a trabalhar lá, logo ele começou a investir para tentar me pegar.
Ele contava as loucuras que já tinha feito com as funcionárias. E depois que a gente fechasse, ele poderia me mostrar o que era prazer. Ele ficou meses me contando as aventuras das meninas. Algumas delas iam para pegar carne com ele. Aí ele dava carne de graça e comia as meninas. Gente... Mas eu era virgem, religiosa, então não tinha a menor chance de acontecer nada. Com o tempo, ele começou a me fazer carícias nos seios. Primeiro por cima da roupa. Ele ficava no caixa atrás de mim quando não tinha cliente. Passava a mão nos meus seios enquanto conversávamos. Depois colocava a mão dentro da minha blusa e no sutiã. E ficava lá com a mão no meu peito. Eu comecei a sentir tesão, porque até hoje meus seios são minhas zonas erógenas. Mas ao mesmo tempo eu tinha culpa, então me demiti. Cerca de uma semana depois disso, eu saindo de manhã para ir para a escola, minha mãe começou a brigar comigo por causa do lápis de olho. E eu deixei ela falando sozinha. Na hora do intervalo, descemos no pátio e eu vi minha mãe na secretaria. Dani, eu juro pra você que eu fui toda inocente correndo, até feliz, né, de ver ela lá. E perguntei pra ela o que ela estava fazendo lá. E ela estava com a típica cara que ela sempre faz quando está puta e me ignorou. Na hora não me passou na cabeça e eu segui na aula. Então eu cheguei em casa e ela informou que tinha feito a minha transferência, que eu não ia mais estudar naquela escola. Minha mãe tinha me colocado numa escola com a fama horrível no período noturno. Meu mundo caiu. Era como se ela estivesse me tirado a única coisa feliz da vida. Dali pra frente, eu só sabia chorar e nada me consolava. No último ano do ensino médio, eu não tinha mais forças para nada. Nessa escola só tinha marginal. Os meninos ficavam fumando drogas no portão da escola ou atrás da escola. E as meninas só queriam saber de namorar o Zé Droguinha. Na minha sala tinha 5 meninas que não estavam grávidas, todas as outras estavam. As professoras nem tentavam dar aula, porque se as 7 pessoas numa sala, 40 queriam estudar, era muito. Então ninguém queria estudar. Na outra escola a gente se preparava pesado para o vestibular, e ali nada. Meu terceiro e último ano foi então o mais difícil para mim. Eu não conseguia nem ter força para ir para a escola. Aliás, eu só ia lá para perder tempo. Além disso, as meninas que achavam ser populares eram briguentas, agressivas, viviam me ameaçando. Se elas realmente viessem me bater, nem revidar eu podia, porque todas elas estavam grávidas. Eu chorava de noite e já não saía mais da cama. Nada tinha graça para mim. Um dia meu pai falou comigo, me abraçou e chorou junto. Disse que me amava. Minha mãe ficou vermelha de raiva e surtou. Nesse dia, dentro de tantos absurdos que ela disse que não amava ninguém nessa vida além de Deus e meu irmão. Ela disse que nunca amou minha avó, nem meu pai, nem ninguém. Nem eu, nem Helena, nem Fernando. Eu consegui me formar no ensino médio apertado. Quase fui reprovada, pois eu tinha muita falta. Aí começou minha luta para entrar na faculdade, que era o meu sonho. A minha nota do Enem não foi tão alta, então eu não estava contando com isso. Comecei a fazer vestibular para faculdade privada, tentando ganhar alguma bolsa para pelo menos conseguir pagar mais barato. Finalmente eu consegui entrar numa faculdade com bolsa de desconto. Eu fui a primeira pessoa da família, tanto da parte do pai e da mãe, a entrar na faculdade. E eu fui fazer ciência da computação. Comecei a trabalhar no McDonald's e com meu salário eu pagava a faculdade. No McDonald's conheci meu primeiro namorado, Douglas. Ele trabalhava no turno da noite, ia lá de vez em quando e acabamos de alguma forma nos conectando. Nem lembro como. Ele era um garoto bonito, loiro, olhos azuis, tinha um jeito meio esquisito, meio desajeitado, mas era uma boa pessoa. Mas depois eu vi que ele era meio problemático. Mas na época eu não estava nem planejando muito futuro com ele, sabe? Eu tinha 18 anos e ele 19. Eu ainda tinha muita mentalidade religiosa. Então tudo para mim era pecado, e ele queria transar comigo. Íamos para a casa dele nos meus dias de folga e ficávamos na pegação. E ele tentava de tudo para conseguir chegar nos finalmente, e eu nunca permitia. Ficamos assim por meses e meses, até que um dia ele me falou que ele também era virgem e eu cedi. E assim eu perdi a virgindade aos 19 anos. Dani, por toda a carga religiosa que eu carregava nas costas, eu não conseguia aproveitar nada e nem senti nenhum tipo de prazer. Eu só senti culpa.
Cheguei em casa, eu sentia vergonha, sentia nojo, me sentia suja, indigna. Demorou semanas para eu me livrar desse sentimento. É muito triste o que a religião faz com as pessoas. Continuamos a namorar por mais uns meses e praticamente não fazíamos outra coisa a não ser ir para casa dele e transar. E eu nunca sentia nada. O relacionamento foi ficando cada vez mais problemático, tanto por ele quanto por mim. Eu era uma pessoa difícil e ele também. Então brigávamos muito. Eram brigas feias, gritarias, ofensas. A coisa já estava insustentável, então terminei. Só que ele não aceitou bem o fim. Começou a me ameaçar, falar pro meu pai que eu não era mais... Começou a ameaçar falar pro meu pai que eu não era mais virgem e disse que meu pai ia me obrigar a casar com ele. Ele era uma pessoa sem futuro, Dani, revoltado com a vida, não queria saber do progresso, nem estudar. Os pais dele tinham abandonado 5 filhos em São Paulo, cada um na mão de alguém, e voltado para o Nordeste para recomeçar a vida. Por isso ele tinha tanto ódio dos pais, da vida e de tudo. Se eu tivesse ficado com ele, minha vida estaria acabada. Até que um dia meu pai percebeu que ele estava me ligando muito e eu estava desconfortável. Pegou o telefone e disse que era para ele me deixar em paz, senão ele levaria uma surra. Depois disso ele sumiu. Eu já não queria mais saber de namorado, eu me sentia pecadora e impura. Eu implorava pelo perdão de Deus e voltei a frequentar a igreja mais ativamente. Nessa igreja eles acreditavam em pecados mortais, adultério e fornicação. Se você comete um pecado mortal após ser batizada, quer dizer que você não poderá ter mais perdão e você está condenado ao inferno sem possibilidade de salvação. Então eu estava condenada ao inferno. Eu não tinha mais salvação e isso me doía muito. Eu me dediquei à faculdade e no 4º semestre eu consegui um estágio em uma empresa muito boa alemã. Esse estágio abriu uma porta para mim. Eu saía às 4h30 da manhã para o estágio, ia para a faculdade e voltava para casa quase meia-noite. Nessa época eu era alvo da minha mãe. E mesmo não tendo muito contato com ela, porque eu nunca estava em casa, ela fazia de tudo para me atingir. Na época só morávamos meu irmão mais novo, Roberto, e eu com meus pais. Fernando já tinha saído de casa e Helena também. Então o que minha mãe fazia era cozinhar porções contadas para ela, meu pai e para o meu irmão. Quando eu chegava em casa não tinha nada para eu comer. Eu tinha que me virar de alguma forma. Eu comia pão ou algo do gênero. E depois eu acordava 4h30 da manhã. Quando eu estava em casa tinha brigas. Minha mãe estava sempre dizendo que os filhos, com exceção de Roberto, maltratavam e exploravam ela. Ela sempre teve esse discurso de sofrida e humilhada. E ela adorava dizer isso para todo mundo. E ela adorava dizer para todo mundo como a gente era ruim. Eu lembro que ela gritava comigo e me encurralava. E parecia que ela ficava gritando a centímetros do meu rosto para eu bater nela. Ela sabia que era isso que eu queria. Dani, eu tinha um autocontrole de outro mundo, porque se eu não tivesse, olha, eu ia acabar batendo na minha própria mãe. E se eu batesse nela, ela ficaria feliz. Ela usaria isso para fortalecer o discurso dela. Muito provavelmente ela ia passar os dias contando para todo mundo com um sorriso lindo que ela apanhou da filha. Outra característica da minha mãe é que ela sempre tem um alvo de sua ira. E quando alguém está no alvo dela, ela faz todo mundo parar de falar com a pessoa. Eu não sei como é possível o poder de manipulação dela ser tão forte, ou as pessoas apenas paravam de falar para evitar confusão. É como se o mundo tivesse medo dela. Quando eu estava no 3º ano da faculdade, conheci meu segundo namorado, Manuel. Eu estava 2 anos sem ninguém. Conheci ele através de um aplicativo. Achei ele muito respeitoso e gentil. Conversávamos bastante e ele nunca me faltou o respeito. Então eu fui me encantando. No começo era tudo uma maravilha. A gente era muito grudado no outro. Queríamos nos ver todos os dias. Ele me dava toda a atenção do mundo e me sentia muito feliz com ele. Eu sou uma pessoa muito ciumenta, mas nunca sem motivos. Então no começo não tínhamos brigas por ciúmes. A gente ficou meses sem transar e ele tentava, mas eu não cedia. Depois de uns meses eu já estava muito apegada e eu achava que ele era um homem da minha vida e acabei cedendo. Eu era muito presa, não conseguia curtir, eu só sentia culpa. Mas ele foi persistente. Depois de quase 1 ano com ele, eu consegui curtir e ter meu primeiro orgasmo. Aí eu aproveitei mais. Dani tinha uma visão completamente distorcida desse homem. Para mim, ele era um santo, que só tinha olhos para mim.
Eu achava ele íntegro, decente, confiava nele de olhos fechados. Manuel tinha um sonho de entrar para a polícia. Tinha feito concurso diversas vezes, mas não passava. Eu o motivava como podia. Aí ele começou a acreditar que para entrar ele tinha que ser um pai de família respeitável. E com isso noivamos após 1 ano de namoro. Nosso relacionamento começou a ir por água abaixo depois disso. Ele começou a se apegar à religião e queria formar a tal família tradicional cristã. O problema é que ele começou a me ver como futura esposa e mãe dos filhos. E para ele eu tinha que ser imaculada e virtuosa. Então ele já não queria mais transar e quando fazíamos algo era com má vontade. Ele transava comigo, mas só levantava minha saia. Nosso relacionamento começou a esfriar e ele estava cada vez mais distante, dando desculpas para não me ver. Isso me feria e começou a despertar o lado ruim dentro de mim. Bom, um dia eu estava no estágio, ele me ligou pedindo para eu entrar no e-mail dele e enviar uma conta para o chefe dele. Ele trabalhava fazendo entregas para empresas e como ele estava dirigindo, não podia fazer isso. Quando abri o e-mail, o Skype abriu automaticamente, mostrando uma última mensagem. Era uma ex escrito assim: bons sonhos, amor. Isso foi suficiente para a taurina que existe em mim, que estava adormecida, acordar forte com ciúme. Eu entrei em todas as redes sociais dele, descobri um outro e-mail dele e entrei também. Lembrando, gente, que eu fazia ciência da computação. Então só não controlava as redes sociais dele por respeito, porque se eu quisesse eu faria. Nesse outro e-mail eu descobri contas num aplicativo de relacionamento de procedência bem duvidosa. Também entrei no perfil dele, ele conversava com várias mulheres. E era muita baixaria, ele falava para elas. Tudo que ele não falava comigo, ele falava com elas. Quando ficamos cara a cara, ele estava pé da vida. Como se eu fosse errada. Na verdade, eu acho que ele não tinha mais nenhuma intenção de fazer o mínimo para eu me sentir bem. Ele me disse que aquilo era só conversas porque ele estava entediado e que ele nunca tinha feito nada de errado. Me disse também que não importa como uma linda mulher seja, uma hora o homem cansa. Se uma pessoa come arroz e feijão todos os dias, uma hora ele vai querer pizza. Foi isso que ele me disse. Ah, tá. Dani, não me pergunte como eu continuei com ele por mais 1 ano. Foi o pior ano. Eu estava com ciúmes dele. A gente brigava o tempo todo e ele já não tinha mais vontade de estar comigo. Ele vivia me dando perdida e inventando desculpas. Acredito que ele só estava comigo ainda porque ele achava que o namoro cristão perfeito era a chave para ele passar um concurso. Eu já estava acabando a faculdade. Eu tinha um amigo de sala, Diego, que nos aproximamos. Manuel me empurrava para sair com esse amigo só para se ver longe de mim. Eu já sabia que essa não era a vida que eu sonhava, mas eu não tinha forças para terminar. Eu parecia presa àquele homem. Quando brigávamos, eu terminava, ele vinha atrás pedindo perdão e eu voltava. E eu vivia infeliz. Tenho certeza que ele também. Então tive uma ideia meio esquisita. Dar um beijo no Diego para ver se quebrava meu encanto por Manuel. Eu achava que beijando outra pessoa, meu mundo talvez se abrisse. Eu também sabia que Diego era a fim de mim. Então fiz isso. Mas nada do que eu esperava aconteceu. E acabei não sentindo nada por ele. E me desapeguei. Mas contei para Manuel e ele achou isso um absurdo. Terminou comigo. Eu fiquei destruída. E eu não conseguia me desapegar. Lembro que eu corri muito atrás de Manuel. Ele me humilhou. Eu implorava para ele voltar para mim. Isso durou até ele me propor de continuarmos só para sexo, sem ninguém saber. E foi para mim, e aí foi o fim para mim. Graças a Deus eu saí desse relacionamento. Depois que eu consegui sair desse relacionamento, já liberta das amarras da religião, eu caí no mundo e explorei minha sexualidade. Eu tenho muita história para contar, mas vou manter todos os meus casos amorosos em uma história separada, se vocês quiserem. Queremos, manda! Quando acabei a faculdade, eu trabalhei alguns anos na área e aí começou a crescer em mim a urgência de ir atrás de outro sonho, morar fora. Eu sonhava com Estados Unidos ou Alemanha. Acabei encontrando a oportunidade de ir para a Alemanha e peguei um visto de au pair. Para isso, na época, eu apresentava um certificado A1 ou fazia uma entrevista no consulado em alemão. Então aprendi alemão do zero, sozinha, em casa.
Nessa época eu estava desempregada, então passava o dia inteiro escutando minha mãe me chamar de vagabunda. Graças à minha dedicação, consegui vir bem rápido para a Alemanha. Quando cheguei aqui, infelizmente caí numa família ruim. Além de estar isolada com eles num vilarejo afastado, eles eram extremamente estressados e do nada surtavam. Gritavam, batiam portas. Além disso, eles queriam controlar tudo, até quando eu estava de folga. Eu tinha que dizer com antecedência a hora que eu ia sair e que horas voltaria. Passei 4 meses com eles, cuidavam de crianças de 7 da manhã às 7 da noite. E olha que au pair só trabalharia 6 horas por dia, né? Mas foi um perrengue. Logo, quando cheguei na Alemanha, conheci Romeu. Ele era novo na cidade, ele mudou em março e eu cheguei em abril. Quando conheci ele, ele era minha escapatória dessa família. Eu ia para casa dele na sexta e voltava domingo. Eu chorava no meio do caminho. Romeu era uma pessoa sensível, responsável. Quando eu encontrei, parecia que eu sabia quem ele era. E parece que eu tinha vindo para cá só para encontrá-lo. Depois de 4 meses, procurei uma nova família e mudei. A nova família era maravilhosa e pude fazer todo o meu ano de au pair tranquilo e feliz. Dani, uma coisa para mim era certa, eu queria fazer minha vida aqui sem depender de homem. Então eu me sentia capaz. Depois do au pair, eu fiz 1 ano de social voluntário na casa de idosos e fiquei aqui com visto de voluntário. Nesse meio tempo, corri atrás para aprender alemão. E eu não tinha descanso, saía de casa às 5 da manhã para trabalhar, ia para o curso de alemão, chegava em casa às 11 da noite. Nunca tive medo de batalha. Depois de 2 anos e meio na Alemanha, eu já tinha alemão suficiente para começar a estudar aqui em alemão. Para vocês terem noção, gente, tem gente que mora aqui há mais de 10 anos e não consegue falar a língua. O alemão é um idioma difícil. Comecei a cursar desenvolvimento de aplicações. Eu era a única estrangeira da sala e era um desafio. Nesse curso eu estudava e trabalhava. Trabalhava na mesma empresa alemã que estagiei no Brasil. Por isso que eu disse que esse estágio me abriu portas. E também por isso que eu acredito que tudo a gente tem que dar nosso melhor. Porque a gente nunca sabe o futuro. Romeu sempre esteve ao meu lado. Sempre me respeitou meu tempo. Para essa vaga eu tive que mudar para uma cidade 2 horas de carro da dele. Mesmo assim, isso não nos abalou. Ele sabia que era importante. O curso durou 3 anos. E a gente nos via no final de semana. Dani, eu ouvi muita piadinha do tipo que eu iria casar para pegar o visto e ficar aqui. Eu sempre tive visto, nenhum visto foi relacionado a homem. Sempre trabalhei e lutei pelo meu direito. Depois que acabei meu curso, eu comecei a procurar emprego, tive respostas positivas pelo meu currículo. Eu consegui até que os alemães duvidavam que eu conseguiria. Consegui um emprego na minha área, numa das maiores empresas multinacionais alemã. Com esse emprego, eu consegui morar com Romeu e a vida foi entrando nos trilhos. Fomos morar juntos com 6 anos de relacionamento e já estava difícil para nós a distância. Com esse emprego em alemão fluente, dei entrada na minha cidadania. Realmente consegui a cidadania, já que a Alemanha quer manter profissionais qualificados. Eu calei a boca de muita gente, consegui minha cidadania sem casar, apenas com a minha capacidade e esforço. Esse ano fazem 8 anos que Romeu e eu estamos juntos. Ele é uma pessoa maravilhosa, batalhadora, nada machista. Lava, passa, cozinha, um verdadeiro adulto funcional, assim como eu. Mês que vem, em maio, a gente se casa. Estamos esperando nosso primeiro filho, que vai nascer em setembro. Ainda não sabemos o sexo, mas estamos muito felizes. Minha gravidez está sendo incrível e estou curtindo muito. Eu me considero um caso de superação e espero poder inspirar muitas mulheres. Vocês conseguem tudo o que vocês sonharem se vocês correrem atrás. Não permitam que ninguém diga o contrário. Mas vamos lá, vou dar um resuminho para vocês da vida alheia. Ai, eu adoro esses resuminhos da vida alheia, que são personagens que ela contou aqui na história. Então vamos saber da irmã dela, Helena. Dani Helena, minha irmã mais velha, depois que fugiu com o Jorge, foi morar com ele na Bahia, de onde ele veio. Ela comeu o pão que o diabo amassou. Ela apanhava dele dia sim, outro também. A família dele fazia intriga e fofoca e contribuíam muito para as brigas deles. Ele também traía ela com todo tipo de ser vivo possível. E não fazia nem questão de esconder. Lá ela também descobriu que Pedro, aquele que queria namorar comigo, tinha pego anos de cadeia por matar um homem numa briga e que ele era agressivo e alcoólatra.
Dani, olha um homem que minha mãe queria me empurrar e olha o livramento que eu tive. Aquele que o pai dela não deixou, né, ela namorar. Depois de um ano sofrendo, minha mãe ligou para minha irmã. Depois de um ano sofrendo, minha irmã ligou para meus pais, implorando para eles ajudarem ela a voltar para São Paulo. E permitiram que ela morasse num cômodo que tinha em cima da casa dos meus pais até ela conseguir um emprego e pagar aluguel. Minha mãe, para bancar a boa moça, convenceu meu pai a ajudar ela a voltar, porém não permitiu que ela morasse lá. Então alugaram um barraco na favela por um mês e depois disso minha irmã teve que se virar. Minha irmã voltou e Jorge voltou junto e continuaram junto até que ele tentou desviver ela. Nossa, desviver, imagina, dar cabo dela, né? Aí ela separou e foi morar na casa da minha avó. Ela arrumou um trabalho e conseguiu pagar aluguel. Jorge começou a espalhar que o trabalho era prostituição. E minha mãe se agarrou nessa história com forças. Lembra que a mãe não gostava da irmã, né? Bom, minha irmã então conheceu Matheus e começaram a namorar. Matheus é 12 anos mais velho que minha irmã e estava apaixonado. Com 3 meses de namoro, com Matheus ela engravidou. Com 3 meses de namoro com Matheus, ela descobriu que estava grávida de Jorge. Então ela estava grávida mais de 3 meses. Ligou para Matheus e terminou com ele e disse que estava grávida do ex. Matheus morava do outro lado de São Paulo. Foi até a casa da minha irmã e pediu para ela sair para falar com ele pessoalmente. Quando ela entrou no carro, ele entregou um pacote de fraldas e flores e disse que se ela permitisse, ele iria cuidar dessa criança. Dani, Jorge não ia assumir o filho e nem minha irmã queria voltar para ele. Na Bahia, Jorge já tinha 3 filhos e não fazia nada por eles. Então meu sobrinho ia ser só mais um. Com isso, minha irmã ficou com o Matheus. Ele assumiu meu sobrinho e eles já estão juntos desde 2009. Além do meu sobrinho, ele tem mais 2 filhos juntos. Minha irmã tem uma relação boa e próxima com a família dele. E ela foi adotada por essa família. Essa família é a família que a minha irmã nunca teve. Infelizmente, eu não tenho contato com a minha irmã, tanto quanto eu gostaria, porque ela gosta muito de fazer fofoca e falar mal dos outros. Então eu não posso confiar nela. Ela já mandou prints de conversas minhas com ela, em que eu estava desabafando para a pessoa de quem eu estava falando, e isso me causou um mal gigante. Então eu mantenho distância da minha irmã. Bom, Fernando. Meu irmão Fernando sempre foi uma criança problemática. Minha mãe sempre era chamada na escola. Na verdade, eu acho que ele precisava de atenção que ele nunca teve. Na adolescência, meu pai previa que ele tinha tendência a se meter com coisas que não prestam. Meu pai pediu para um amigo dele da igreja, que tinha um ferro velho, contratar meu irmão na época, com 13 anos. Meu pai então dava dinheiro para esse amigo para pagar meu irmão, sem meu irmão saber. Então, era meu pai que pagava o salário, né? O objetivo era que meu irmão se ocupasse trabalhando e não fazendo coisas erradas. Porém, meu irmão ficou muito pouco tempo lá e foi pego roubando o caixa. Meu pai pagou um curso de cabeleireiro para o meu irmão e ali ele começou a trabalhar no salão do meu pai e ficou lá por anos. Mas isso não impediu dele se meter com gente de má índole e fazer coisas que não prestam. Ele ia para festas duvidosas, bebia muito e usava drogas. Meu irmão era agressivo e violento, tanto com a gente quanto com as namoradas. Ele levava essa vida, então ele saiu de casa e foi morar sozinho. Dizia que faria o que quisesse da vida dele, mas ele sempre gastava todo o dinheiro com drogas e bebidas e não pagava aluguel. Quando era despejado, voltava dizendo ter mudado de ideia, que queria ir para a igreja. Depois de um mês em casa, ele botava as asinhas de fora de novo e fazia tudo errado. Depois de uns anos nessa vida, quando ele queria de novo voltar para casa, meu pai falou que ele teria que mudar de verdade e que o caminho que ele levava só levaria ele para o cemitério ou para a cadeia. Se ele fosse para a cadeia, ninguém iria visitá-lo. Acho que ele tomou isso como um desafio. Uma semana depois ele foi preso, assaltou um ônibus, fingiu estar armado e nem fugiu do local. Esperou a polícia chegar e foi preso em flagrante. Ficou 1 ano e meio preso. Meus pais foram visitá-los e levavam um jumbo para ele. Acho que é comida, né? Dentro de casa eles não faziam compra, mas o jumbo do meu irmão estava assegurado. Além disso, meu pai pagou advogado. Quando ele saiu da cadeia, ele conheceu minha ex-cunhada e ficaram alguns anos juntos. Essa menina sofreu na mão dele. Ele batia nela de ter que o vizinho separar. Triste, né? Ela também não fazia nem questão de esconder. Tiveram filhos e ele cheirava pó na frente do bebê.
Depois de muita apanhar, resolveu se separar e mesmo assim teve muita confusão. Hoje em dia meu irmão se converteu à Umbanda e graças a isso ele largou as drogas e a bebida. Trabalha certinho e se dedica à religião. Meus pais acham ruim, mas eu sempre digo que a Umbanda o salvou. Era o único amado e idolatrado. No Natal, meu pai pegava a caixinha do salão e dava na mão da minha mãe para ela dividir entre a gente e comprar coisas. Caixinha lá de dinheiro, né? Ela pegava o dinheiro e comprava uma coisa das mais baratas para nós três e para Roberto um tênis de marca. Acho que de todos nós, Roberto foi o único que teve uma infância normal, pois ele tinha os pais que o amavam. Ele, como pessoa, foi mudando muito. Quando criança e adolescente, era Mauricinho, não queria se relacionar com pobreza. Para ele, status era sempre importante, por isso ele fingia nem conhecer nossas primas que estudavam na mesma escola dele, porque elas eram pobres. Ele nunca foi muito estudioso, repetiu 2 séries, além de ter sido expulso 3 vezes da escola. O motivo era que ele batia nos moleques que ele achava afeminado. Ele sempre odiou gays. Na adolescência, ele nunca teve problemas com mulher. Na igreja, as irmãs caíam de amores por ele. Mas ele era bem seletivo e chato. Se a mulher tivesse um fio de cabelo fora do lugar, já não dava para ele. Com 20 anos, ele começou a ficar com a filha do pastor, do cooperador, que é tipo o pastor da igreja, ela disse. Sabrina. Ela perdeu a virgindade com ele. Só que ele não queria ficar com ela. Então ela contou pro pai, que foi lá em casa dizendo pro meu irmão namorar com ela, porque o amor viria com o tempo, e assim meu irmão fez. Então passou alguns meses e ela engravidou. Roberto ficou desesperado porque ele era músico na igreja, muito apegado a essa igreja, e ele não queria perder o cargo. Eles correram para casar e tentar dizer que a gravidez foi depois do casamento. Sabrina tinha só 15 anos, e até o juiz liberar o casamento, a barriga já estava grande e o bebê já estava quase nascendo. Com isso, Roberto foi expulso da igreja. Deles nasceu Hector, meu sobrinho, com quem eu sou muito apegada. Sabrina era novinha, já estava casada e com filhos. Ela era ciumenta, mas meu irmão sempre fez tudo o que ela queria. Dani, na verdade, meu irmão é um pouco parecido com meu pai, pau mandado da mulher. Sabrina é um amor de pessoa, através dela meu irmão também melhorou muito. Quando ela fez 18 anos, ela quis conhecer o mundo e eles se divorciaram. Depois de alguns anos de farra, Roberto conheceu Thalita. Ela era tudo que meu irmão sempre dizia que ele nunca ia ter. Lembra que ele implicava com até um fio do cabelo fora do lugar? Thalita era grandona, muito maior que meu irmão, desconstruída, tatuada, acima do peso, cacheada e brava. Roberto come na mão dela. Com ela, ele teve uma filha. Isso porque ele falava que não queria ter filho com mulher para não virar fornecedor. Lembra que minha mãe falou para minha irmã que não ia permitir filhos morando na casa dela? Pois bem, para o meu irmão foi diferente. Ela cedeu a casa de baixo inteira, construiu 2 cômodos em cima para ela morar com meu pai, enquanto meu irmão morou na casa de baixo. A princípio seria só uns meses até ele terminar de construir a casa dele, mas já estão lá há 8 anos. Ele morou lá com Sabrina, separou e levava um monte de mulher lá na casa. Minha mãe nunca falou nada. Depois levou Thalita para morar lá e ficaram morando por anos. Thalita tem a mesma personalidade que minha mãe e elas batiam de frente. Até que as duas tiveram uma briga e minha mãe expulsou eles de lá. Nesse meio tempo, ele já acabou de construir a casa e hoje moram juntos. Por incrível que pareça, meu irmão Roberto atualmente é o que eu mais tenho uma boa relação. Ele me liga, manda mensagem, nunca me pediu nada. E meus outros 2 irmãos sempre pedem dinheiro. Meus pais. Hoje em dia eu tenho uma relação saudável com eles. Minha mãe me trata bem. Sempre que eu vou para o Brasil, fico na casa deles. Ano passado eles vieram me visitar na Alemanha. Minha mãe e eu conversamos por WhatsApp. Eu tenho a sensação que hoje em dia ela é uma pessoa completamente diferente do que ela era quando eu era uma criança. De qualquer maneira, eu tenho consciência que eu sou só boa quando estou longe. Se um dia eu precisar voltar para casa dela, provavelmente essa amizade acaba. Eu ajudo sempre que posso, reformei a cozinha deles. Na primeira vez que eu e Romeu fomos ao Brasil, a casa estava caindo aos pedaços. Compramos material de construção, pintamos, instalamos azulejos, comprei fogão, armário, filtro. Da última vez que fui ao Brasil, fiz uma lipo e minha mãe cuidou da minha recuperação. Passamos muito tempo juntas, fomos ao cinema, shopping, spa, paguei até um botox para ela.
Ela continua sendo difícil, ciumenta com meu pai, mas não mais ciúmes de mim. Mas hoje eu vejo ela com mais carinho. Meu pai também mudou muito. Ele continua na igreja, mas já não é tão rígido. Teve que ceder. Nenhum dos filhos continuou na igreja. Então hoje em dia ele já não julga mais. Bom, com 50 e poucos anos ele foi atrás do sonho dele, que era fazer faculdade, e fez direito. Ele passou na OAB e hoje ele tem o escritório de advocacia dele. Em maio eles viram novamente para a Alemanha para o meu casamento. Bom, Dani, essa é minha história, acho que ficou longa. Torço muito para que você mesmo leia. Se você lê e voltou para contar a minha vida amorosa... Se você lê, eu vou voltar para contar a minha vida amorosa para vocês. Um grande beijo, continue esperando e motivando mulheres ao redor do mundo. Ai, gente, eu amei a sua história, Alice! Acho que vocês estão bem, né? Ai, que história gostosa de ouvir, apesar, né, que eu fiquei muito sentida aí pelo que a sua mãe sempre fazia. Mas que história legal, que história de superação. Você foi atrás, você foi estudar, você foi para a Alemanha. E como você mesma falou, tem muitas mulheres hoje que querem sair do Brasil e elas sempre acham que elas têm que ir com um homem ou que elas precisam de um homem para ir. E você aí provou que não é isso, né? Se você estudar, se você se dedicar, se você realmente quer isso, você chega aonde você quiser. Infelizmente, mais uma história aí que a religião, né, ela manda dentro da casa. Então, assim, claro, vocês sofreram muito ali com a mãe de vocês, né, essa questão religiosa, você, sua irmã, seus irmãos. E isso é terrível, gente, porque eu acho que tem igrejas que fazem uma lavagem assim cerebral imensa, né? E as pessoas ficam meio cegas. Parece que só veem aquilo, elas só querem aquilo, né? Tem que ser ali, ó, a ferro e fogo. E é triste também ler que você não se sentiu amada, mas, sabe, você era uma mulher tão forte, se você for pensar, que nem isso te atrapalhou. Você não deixou que a falta de amor ali da sua mãe, ou que tudo que sua mãe fez pra você, parasse o seu caminho, te travasse. Então você nunca se colocou como vítima. Você sempre foi lá, fez acontecer. E isso eu achei muito legal, sabe? A gente se dedicar, a gente ir lá e lutar pelo que a gente realmente quer. Então, que essa história realmente fique aí pra vocês, mulheres, que têm o sonho de sair do Brasil, de fazer faculdade. Gente, basta você querer. O pai dela, 50 e poucos anos, foi lá, cursou direito, passou na OAB também, acho um super exemplo, sabe? Porque seu pai também fez ali acontecer, né? Ele já com 50 e poucos anos, que é uma idade que muitas vezes a gente pensa assim... Ah, não, pra que eu vou estudar agora, começar agora, tá doido? Não, gente, sempre é tempo de começar. Sempre você tem uma chance para recomeçar a sua vida, para construir, né, escrever um novo capítulo, uma nova história. E você, Alice, foi a prova disso aí pra gente. Então, assim, gostei muito, muito da sua história. Muito obrigada por dividir com a gente. Que seu casamento seja lindo. Depois me manda as fotos. Queremos muito ouvir sua história aí de seus relacionamentos. Claro que a gente quer, tá bom? Um super beijo pra você. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!